As crianças estão esperando. Você observou o que a criança falou? No último, ela disse: não nos perca. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, e o versículo 14, ele diz: não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca nenhum desses pequeninos. Crianças que esperam por você. Nós fizemos uma divisão de 3 grupos. Não significa que são exatamente, mas só para a gente situar e colocar na nossa mente. Crianças de comunidades distantes. Por exemplo, crianças da área rural. Antigamente, a maioria da população vivia em área rural. Hoje já é a menor parte, menor porcentagem, especialmente do Brasil, que está morando numa área rural. Acabamos de realizar o Instituto de Liderança. Já, na verdade, é um projeto da PEC para esta década, até 2020. Como o pastor Gilberto, nosso superintendente nacional, falou na quinta-feira à noite, apresentando o pastor Gerson, o Instituto de Liderança para o Ministério, que foi realizado agora em Manaus, lá em Itacoatiara. Nós já temos então como resultado nosso primeiro missionário de tempo integral para uma das etnias. Mas nosso alvo é ter 7 etnias diferentes. Essas crianças que estão distantes nas suas comunidades, na mata, são crianças que precisam ser alcançadas também. Na verdade, não é essa primeira investida da PEC nessa direção. Já um dos primeiros projetos da PEC visou alcançar as crianças. Foi lá na região de Cáceres, por ali assim. Então, e em todo o Brasil tem crianças indígenas. Os quilombolas. Também, se você vai pesquisar, em quase todos os estados do Brasil tem comunidades quilombolas que estão realmente em lugares quase inacessíveis. Nosso colega pastor João Sérgio de Goiás, ele já tem feito várias investidas para alcançar essas crianças quilombolas. Agora, só graças a Deus porque ele está fazendo, mas as crianças da sua cidade, do seu estado, procure, tem uma comunidade quilombola perto de você, elas estão esperando por você. As crianças ribeirinhas, mais de 10.000 comunidades ribeirinhas na Amazônia que não tem nada do Evangelho, são crianças que esperam por você. Como resultado de um artigo sobre essas crianças, Deus levantou uma irmã lá da Boca do Acre, parece-me que é essa cidade, e ela veio fazer o curso de liderança, e agora ela está alcançando as crianças, multiplicando o alcance de crianças na sua região. Também as crianças sertanejas, sofridas, distantes, que precisam também ouvir da salvação. E as crianças com deficiência. Aqui não, essas que estão na sua apostila, na página 45, aí você pode abrir, se ainda não abriu. Não são só essas, existem muitas outras categorias de crianças com deficiência. Lembre que há uns 2 congressos passados nós tivemos uma irmã falando sobre isso. E na verdade o termo correto não é criança deficiente, nem criança especial, mas é criança com deficiência. Crianças autistas, crianças cegas, crianças mudas, não podem falar, com paralisia cerebral, crianças paraplégicas, tetraplégicas, com síndrome de Down, crianças, inclusive eu estava assistindo um pequeno vídeo com síndrome de Bell. Coitado do menino, ir para a escola, mas ele tinha que de vez em quando ficar fazendo assim, não se controlava.
E um professor sabiamente levou para assistir uma audição, uma orquestra lá, e depois ele perguntou: vocês observaram um barulho diferente? Aí chamou o menino e então mostrou a situação dele, fazendo com que ele se tornasse assim mais aceito e tudo mais. Mas não é só nesse aspecto, é no aspecto espiritual. Crianças, então, que estão nessa última categoria aqui dos centros urbanos, logicamente que nos centros urbanos existem também crianças com deficiência, mas só para a gente categorizar as situações de crianças ciganas. E muitas vezes nós temos esquecido desse grupo que precisa também ouvir falar do Senhor. Outro grupo de crianças da classe A, que, digamos assim, para nós é até inacessível alcançá-las, devido à situação que elas se encontram, protegidas de tudo e de todos, mas solitárias, sem a presença do Pai, sem conhecer também o amor de Deus. Crianças com comportamento suicida. A semana retrasada, eu estava na formatura da PEC lá em Vila Velha, e fui hospedado por um casal muito simpático, e eu dei uma dessa revista para ele. E justamente a revista que eu dei foi uma que estava tratando de comportamento suicida. Depois ele disse: pastor, eu estava lendo o artigo que o senhor escreveu, e olha, a minha neta, o senhor notou que ela está com um problema aqui na sobrancelha e tal, ela tinha tentado o suicídio. E às vezes a gente pensa que só acontece lá fora, mas nós temos que olhar as crianças que estão perto da gente, mas que passam como que desapercebida da nossa visão, do nosso sentimento e da nossa ação. Então são crianças que não apenas esperam, elas precisam da nossa presença, da nossa ação. Crianças em férias escolares, crianças estrangeiras que vivem no Brasil, crianças que estão nas comunidades, nas favelas, crianças filhos de presidiários. A gente imagina que só os pais estão presos, mas as crianças sofrem também com isso. E há uma grande oportunidade de visitar, de alcançar essas crianças, quando nos fins de semana elas vão visitar os seus pais lá. Não tem nenhuma atividade para elas. Nosso colega no Rio de Janeiro, também a nossa colega Natalina, aqui em Guarulhos, ela tem desenvolvido trabalhos assim para alcançar as crianças, filhos de presidiários, que vão nessas ocasiões. E crianças fora da escola. A gente pensa que está tudo bem com a criança, que está todo mundo na escola, que é obrigado, mas não, você vai pesquisar, vai ver que tem uma quantidade muito grande, e a igreja pode fazer isso, você mesmo pode fazer isso. Você mesmo pode abrir um clube com a criança para ensinar a ler, escrever, usar um material como investigadores da Bíblia e sucessivamente. Crianças hospitalizadas, temos a irmã Eleni Vassão Aitken, que organizou a capelania hospitalar evangélica, e você pode entrar nesse site e receber orientação. Ela já falou dos nossos congregos, já escreveu na nossa revista sobre isso. Não é todo mundo que tem a condição, pode ter até, digamos assim, a condição teórica, mas emocional, para chegar lá e conversar com uma criança, aconselhar uma criança, e uma criança em estado terminal. Mas são crianças que esperam por você. Crianças que eu considero também uma tragédia. Na verdade, o fundador da PEC sofreu isso. Ele era uma criança igrejada, que foi procurar tirar as dúvidas sobre o seu futuro eterno com a mãe, não resolveu. Com o pai, ele era muito austero, com o professor da escola dominical, finalmente ele cresceu na igreja. Quando jovem, saiu da igreja, porque não era nascido de novo, não era convertido. Quantas crianças estão igrejadas? E quantos que estão jovens, que estão na penitenciária hoje, que passaram
pelos bancos das nossas igrejas. Crianças igrejadas. Crianças indígenas urbanizadas. Como eu falei, nós temos grupos étnicos de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. Então, perto da sua cidade, tem uma representação da FUNAI e uma casa de índio lá, e você pode alcançar essas crianças. Não precisa esperar ir lá dentro da mata, e na verdade nem pode ir. Mas as crianças indígenas urbanizadas que estão vivendo por alguma situação, e mesmo os próprios indígenas estão querendo o melhor para os seus filhos. Vêm atrás de saúde, depois ficam lá e têm a escola e procuram trabalho, e assim elas precisam também ouvir do Senhor Jesus. Crianças que estão nas organizações que estão cuidando de crianças, mas apenas na parte social. Mesmo ONGs evangélicas, mas infelizmente eles não pregam o evangelho. Dão tanto ênfase à parte social que esquecem do primordial, do fundamental, que é a salvação. Crianças que esperam por você, menores infratores, refugiadas. Vocês têm ouvido bastante a situação lá em Boa Vista, como a invasão dos venezuelanos lá, e lá tem muitas crianças que precisam ser evangelizadas. Aqui também em São Paulo, chegou muitos da Síria, aí desse lugar de conflito, e também do Haiti, não é? Tem todos os lugares do mundo têm chegado crianças e pessoas procurando refúgio, e aqueles estão sem nada. Então nós precisamos ir descobrir onde essas crianças estão e alcançá-las. Mas na sua apostila nós temos o segundo ponto, que diz aí as dúvidas. Quais são as dúvidas que nós temos ou que há com respeito a essas crianças? E especialmente eu vou falar um pouquinho só sobre essa questão das crianças com deficiência. Mas, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus não é apenas sábio e soberano. Deus, Ele é perfeito. E como Deus perfeito, Ele criou tudo perfeito. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 3:11, que Ele criou tudo formoso a seu tempo. Tudo apropriado, Deus fez no devido tempo. E Ele nos criou também. Então a preocupação de muitos pais com respeito a crianças com problemas físicos ou mentais, ou esse tipo de deficiência que a gente contemplou aqui, será que o meu filho está entendendo? Será que ele vai entender? Será que ele vai poder conversar comigo, se comunicar? Outra preocupação, será que sabe raciocinar? Será que ele não vai ser apenas uma criança que está vegetando? São perguntas aflitivas que vêm no coração, na mente dos pais, logo que se deparam com a situação assim, com o diagnóstico do médico. Mas uma das coisas que nós vamos ver é que, porque Deus, Ele é perfeito, Ele não ama só as crianças que estão com o corpo funcionando bem, Ele ama todas. E se Ele ama todas, Ele quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então nós precisamos ir atrás delas. Muitos acham que crianças em situação assim automaticamente estão no céu, mas não é assim. O Senhor Jesus diz lá no final, aliás, o Senhor Deus, Moisés escreve Gênesis 1:31, que a criação do Senhor foi perfeita. E viu Deus tudo quanto Ele tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a conclusão daquilo que o Senhor fez. Ele falou dessa maneira. Agora, por que existe então esse problema? Todos nós sabemos. O pecado trouxe o caos em todos os aspectos. E é por isso que a gente vê essa situação atual. Quando Deus criou o homem,
Diz lá, Gênesis, que ele fez do pó da terra. Por isso que é chamado Adão, quer dizer que ele é feito da terra. Esse que significa Adão. Mas não apenas o corpo, ele criou o homem com a alma, com sentimento, com inteligência, não é? Agora, se a pessoa tem um problema físico, uma atrofia, se ele está cego, se ele tem um problema que não pode falar, mas não significa que a sua mente não funciona, funciona perfeitamente. É apenas um aspecto do seu corpo que teve problema, como resultado da queda também. Por outro lado, aquelas crianças que têm problema cognitivo, aí chega aquela interrogação, aquela dúvida: será que ele está entendendo? Será que ele está raciocinando bem? Deus não faz as coisas pela metade. O homem tem plena condição de raciocinar, mesmo que tenha alguma dificuldade, mas ele tem a plena condição de sentir, de raciocinar, mesmo que seja limitado, mesmo que ele tenha problemas nessa área. Crianças que têm problema nessa área, entretanto, não têm problemas com respeito à sua vontade. É diferente. Ele pode ter um problema na maneira de raciocinar, mas ele mantém ainda a sua vontade. E por outro lado, a parte espiritual é a parte que está desligada de Deus, que foi o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Eles ficaram desligados de Deus. Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. Como? Todos pecaram e destituídos, ou separados, ou desligados, eles ficaram da glória de Deus. E Romanos 5:12 diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. A morte física é um resultado do pecado. Não é só criança boa que morre, criança que tem com deficiências também morrem. E elas também têm uma alma, e elas também têm um espírito, e elas precisam ser vivificadas. Como vai acontecer isso? Quando nós levarmos a palavra de Deus a elas. Agora, qual é o plano de Deus para essas crianças? É o tema do nosso congresso. Qual é o plano de Deus para a criança? Irmãos, tudo que nós já vimos até hoje, e o que a palavra de Deus declara, é que Deus quer que as crianças vivam para Ele, que elas vivam por Ele e vivam com Ele. Esse é o plano de Deus para todas as crianças, não só para um grupo de crianças, mas para todas, e a todas elas que nós devemos levar. Levar o quê? Qual é a primeira ação que nós devemos ter? Na verdade, você está aqui porque já está fazendo parte desse plano glorioso de Deus. E você que está aqui talvez só pela primeira vez, eu quero ver como é esse congresso e tal, eu vou lá só de curioso. Saiba que Deus quer que você faça parte desse plano glorioso. Qual é o plano glorioso de Deus para a criança? É que elas vivam para Ele, que elas vivam por Ele e que elas vivam com Ele. Vamos falar todos juntos? Deus quer que as crianças vivam. Agora, esse texto aqui de Deuteronômio, ele disse: reúna o povo, homens, mulheres e crianças. Eu deixei a ênfase de crianças, porque estamos aqui numa reunião que está visando alcançar as crianças para o Senhor Jesus.
Qual é o objetivo? Não é só reunir. Infelizmente, nós temos ouvido, como falei, desde quinta-feira à noite, que atualmente muitos líderes evangélicos estão reunindo as crianças apenas para entreter, mas não para alimentar com o pão da vida, com a água da vida, para lhes alertar acerca da sua necessidade especial e principal, que é o perdão de Deus para os seus pecados. Então o Senhor disse para Moisés: olha, reúna o povo, os homens, as mulheres e as crianças. Qual é o objetivo? Para que ouçam, para que aprendam e para que temam ao Senhor e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei durante todos os dias da sua vida. E por sua vez, eles vão transferir isso para os seus descendentes. Esse é o plano de Deus. Mas nós temos problemas. Eu achei muito interessante o pastor Jairo Cáceres falar hoje pela manhã, que o homem, por natureza, ele é inconformado, insatisfeito. Então nós enfrentamos tabus, nós temos alguns tabus, alguns desafios para superar. Quais são esses desafios? Próximo slide, por favor. Primeiro, os tabus. Quais são esses tabus? Um dos tabus é com respeito à classe social. Por exemplo, as crianças ciganas. Olha, esse povo cigano tem um jeito estranho de viver, eu não vou me misturar com eles, não vou levar o evangelho para eles, para as crianças deles. Eles são muito assim, protetores das crianças, não quer que a gente chegue lá. Nós temos um preconceito. E o Senhor Jesus disse: olha, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Não apenas amar o amigo, mas amar o inimigo. É nesse sentido que nós devemos ser como Deus, perfeito, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Então, muitas vezes nós temos o tabu a quebrar, que é o da discriminação social. Não só as crianças ciganas, mas da própria classe A. As crianças que vivem nas comunidades das favelas, as crianças indígenas, as crianças quilombolas e assim sucessivamente. Nós mesmos vamos impondo esses tabus e nós temos que romper. Tiago diz: olha, meus irmãos, quando você faz assim, você está fazendo acepção de pessoas. E não é bom que isso aconteça. Nós temos que refletir o amor de Deus a todos. Um outro tabu, com respeito à condição física. Quando Moisés foi convocado para libertar o povo lá do Egito, e ele ficou relutando contra Deus, e ele até disse: Senhor, eu nem sei falar, eu sou meio gago. O Senhor disse: Moisés, vem cá, quem foi que fez o cego, ou o surdo, ou o mudo? Porventura não sou eu, o Senhor? Vai, eu vou ser com a tua boca. Então, nós muitas vezes colocamos também um tabu, uma discriminação com respeito a deficiências físicas. Nós ficamos com reserva de nos aproximar de determinada criança, porque ela tem esse defeito e tudo mais. Mas o outro grande tabu é a sua condição espiritual, essa que nós não podemos esquecer, porque muita gente, baseado naquele texto que Jesus falou para os discípulos: não impeçam as crianças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A gente pensa que por essa expressão de Jesus, dos tais é o reino dos céus, automaticamente a criança está no céu, e não é assim. Esse dos tais é o reino dos céus, Jesus estava dizendo de pessoas, tais como crianças. E em Mateus 18, a gente vai ver já daqui a pouco, o que ele requer é que o adulto seja humilde como a criança, para poder entrar no reino dos céus. A criança está muito mais pronta para reconhecer a sua necessidade,
a aceitar o perdão e a salvação de Deus do que o adulto. Então, muitos líderes acham que a criança não precisa ser evangelizada, não pode falar de pecado, do sangue de Cristo derramado da cruz em favor delas, porque elas não precisam, elas não entendem, vai traumatizar e tudo mais. Mas não deve ser essa a nossa atitude. Nós temos que vencer esses tabus, mas nós temos que tratar com simpatia as crianças, do jeito que Jesus tratou. E vamos ver como foi esse trato. Agora, se você ainda não abriu a Bíblia até agora, abra para Mateus capítulo 18. Esse é o texto áureo no ministério da APEC. E de todo aquele que deseja evangelizar a criança. Na verdade, na Bíblia do fundador da APEC, do reverendo José Overholtzer, esse texto, essa página estava tão desgastada pelo tanto de uso que ele tinha. Mateus capítulo 18. Logicamente que não vai dar para a gente fazer um texto, aliás, um estudo muito aprofundado aqui, mas aquilo que eu vou apresentar, que nós vamos apresentar, vai dar para os irmãos terem uma ideia de como Jesus aceitou a criança, o amor que ele tinha, a abnegação que ele tinha para com a criança. E eu queria até deixar um desafio para os irmãos. Se você ainda não fez um estudo, quando você chegar em casa, anote aí, fazer um estudo de quantas vezes Jesus teve um contato direto com as crianças e quantas vezes Jesus teve um contato indireto com as crianças. Que você vai ver que Jesus não tratou apenas com adultos, ele tratou muitas vezes com as crianças. Então, Mateus capítulo 18, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Se sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida manco ou mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu lhes asseguro que os seus anjos nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ela nos montes 99, e se porventura encontra, eu vos digo que maior alegria, não deixará eles no monte as 99, indo procurar a que se perdeu, e se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Irmãos, como foi a aceitação de Jesus para a criança, a atenção dele? Primeira coisa, nós vamos ver aqui nos versículos de 1 a 4. A primeira coisa que Jesus fez quando os discípulos chegaram
para tirar essa dúvida. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Que foi que Jesus fez? Ele chamou uma criança. É a primeira coisa que você tem que fazer também, é chamar uma criança. Se você quiser anotar, pode anotar que não está na sua apostila. Ele chamou, quer dizer, ele deu destaque. Até hoje a criança muitas vezes é colocada, relegada a segundo ou terceiro plano, colocada num plano inferior. Mas Jesus, em vez de responder a pergunta e dizendo é Pedro ou Tiago ou João ou qualquer um outro, ele chama uma criança para o meio, para o centro, colocou como destaque. E foi uma chamada de amor que Jesus fez para com aquela criança. A segunda coisa que Jesus fez, nós vamos encontrar no versículo 5. Ele diz: quem recebe, nós temos que fazer o quê? Receber a criança. Segunda coisa que você tem que fazer, receber a criança. Mas receber como? Como é que diz aí na sua Bíblia? Como é que diz? Receber em nome de Jesus. E você vai receber, não é para dar guloseimas e brinquedos, é para compartilhar o pão da vida. É disso que elas estão precisando. Terceira coisa que nós temos que fazer está no versículo 6. Ele diz lá: se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim. Jesus estava mostrando que a criança pode crer. É Ele que está dizendo que a criança pode crer nele. Então, essa é a terceira coisa que você tem que fazer, que é, além de chamar a criança, além de receber a criança, você tem que... Nossos slides. Isso. Se interessar. Jesus se interessou pela criança. Vamos ficar só nos slides agora. Como é que sabemos do interesse de Jesus pela criança? Ele mesmo disse, ele chamou, ele recebeu, e ele disse: um desses pequeninos que crê em mim. A palavra pequenino é a palavra micro, de onde vem microcomputador, microchip, micro-onda, micróbio, microfone, e assim sucessivamente. É a mesma palavra. Quer dizer, ele estava falando da estatura do ser humano que ele tinha chamado para perto dele. Era uma criança, um desses pequeninos, um micro, que crê. E Jesus então está afirmando, usando a mesma palavra que usou para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele... É a mesma palavra. Jesus usou para Nicodemos e Jesus está usando para esse micro que está no lado dele. A quarta coisa, ele diz: olha, é melhor você amputar um membro do seu corpo do que fazer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. O versículo 1 até o versículo 14 é um texto, é uma conversa só de Jesus com os discípulos. Jesus não mandou a criança embora, ficou com ela ainda lá, até o final da conversa. A próxima atitude que nós devemos ter está do versículo 10. O que é que diz no versículo 10? Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, porque eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Não devemos negar cuidado, atenção, não desprezar, não dizer: vai para lá, menino, eu estou muito ocupado, não vou te atender agora, vem depois. Não devemos negar. Porque se os anjos, que são espíritos ministradores, que estão trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, estão cuidando dos pequeninos diante de Deus, nós também, muito menos deveríamos negar a atenção e o evangelho para as crianças. Versículo 11.
é a próxima atitude que nós devemos ter. Nós devemos ter 11 e 12. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará no monte as 99 indo procurar a que se extraviou? O versículo 11, então, está falando que nós devemos nos comover pelas crianças. E o versículo 12 diz que nós devemos ir e alcançar as crianças para o Senhor Jesus. E o versículo 14, ele diz que, versículo 13, quando o pastor encontra aquela ovelha, ele volta tão alegre para casa, que se esquece de que estava cansado, que era fim de dia, esquece o peso da ovelha, tudo, e fica tão alegre e comemora com os amigos. E Jesus finaliza dizendo: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se Ele não quer que a criança se perca, Ele quer que a criança seja pronto. É isso. É isso que nós devemos fazer: tratar a criança com sabedoria, com simpatia, mas não só temos tabus a superar, não apenas tratar as crianças com simpatia, mas transmitir com sabedoria o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. O Senhor disse para Moisés: reúna o povo. Jesus deu exemplo, chamou a criança para perto dele. E agora Ele nos manda que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. Se eu fosse perguntar para você qual é o Evangelho, você iria responder que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você ia dizer que Evangelho é boas novas, mas não é essa a resposta. O Evangelho que nós estamos pregando foi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Paulo diz no versículo 1: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei e que lhes anunciei. E o versículo 13 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem ainda não memorizou esse versículo, quem não sabe memorizar, vai memorizar agora. Tá bom? Vamos memorizar? É fácil. Olha, você vai falar assim: Cristo, vamos todo mundo fazer assim: Cristo morreu pelos nossos, segundo, e que foi e ressuscitou. O endereço na Bíblia é 1 Coríntios 15, 3 e 4. É fácil. Então, se você ainda não sabia, vamos fazer mais uma vez, que aí você termina de memorizar. Vamos lá. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Esse é o Evangelho. Boas novas é só o significado da palavra Evangelho. É isso que nós vamos pregar para as crianças. Agora, como é que nós vamos transmitir esse Evangelho? Lembra, nós estamos tratando de todas as crianças. Crianças que têm deficiência e crianças de lugares distantes, crianças até de outras etnias, e crianças da cidade, de todo tipo de criança, todo lugar.
Como é que nós vamos transmitir? É transmitir com sabedoria. É um por um, irmão, só um por um, tá bom? Plano de Deus. O plano de Deus para a criança nós já vimos. E está lá em Efésios 3, aliás, 1, 3 a 6. Que nós fomos predestinados para Ele, para o louvor da sua glória. Esse é o plano, para todo ser humano, não é só para adulto, para criança também. Agora, o que foi que aconteceu? O pecado veio e trouxe a desgraça, né? Todos pecaram. Quando diz a palavra todos, não está falando de todos os adultos, está falando de todos, incluindo as crianças. E todos vocês que já têm participado dos treinamentos da PEC, ou participado dos congressos, já têm ouvido os desafios e as explicações da palavra de Deus com respeito às crianças nesse sentido. A criança, ela nasceu, ela tem a natureza pecaminosa, ela herda, como nós herdamos desde Adão. Agora, à medida que ela cresce, ela vai demonstrando pelas suas ações essa natureza pecaminosa. Então, do momento que a criança toma consciência de que aquilo que ela está fazendo está certo ou está errado, e ela demonstra isso, mesmo bem pequenininho, bem cedo, então desse momento em diante, ela precisa que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja derramado também na vida dela. Isso é cada pai, cada mãe que com sabedoria deve fazer isso. Então, nós vamos falar sobre isso também para a criança. Hoje vocês viram, tivemos aí o pastor Jairo Castro falando justamente sobre isso, da natureza pecaminosa, e que muitas vezes nós queremos dar desculpa, não, meu filho é assim e tal, mas não, é a natureza, é o pecado, é a raiz do pecado que está lá. Agora, Deus resolveu essa maneira, essa que é a boa notícia. Deus resolveu esse problema. Como? Mandando Jesus. E o apóstolo Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, 18 a 20, aliás, ele fala o seguinte: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, conhecido antes dos tempos, antes da criação do mundo, revelada nestes últimos tempos por amor de vocês. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, que para a criança, mesmo que ela é pecadora, que por causa do pecado ela está separada de Deus, mas em Cristo, então, ela tem uma vida nova. Esse foi o pagamento de Deus. E quando a criança recebe Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém... A posição do crente agora é em Cristo. Ele tem uma nova posição. Então você vai dar essa boa nova também para a criança. Ela não precisa ficar triste e afastada de Deus. Ela pode receber o pagamento, se apropriar e saber que em Cristo ela é uma nova pessoa, uma nova criatura. E a última coisa que você vai falar, 2 Pedro 3,18 diz o quê? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo falou também em Colossenses, olha, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Tem que prosseguir na vida cristã, crescendo para a glória de Deus. São os desafios que nós temos a enfrentar.
Agora, como é que nós vamos transmitir este evangelho? E aqui nós já sabemos muito bem, não é pela nossa própria capacitação, mas é pela capacitação do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo reconheceu, ele disse, olha, não que por nós mesmos tenhamos capacidade de alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacitação vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus, quando deu a sua última ordem, ele disse, recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mártires é o significado da palavra testemunha. Irmãos, não devemos pensar que porque o trabalho é com criança, que nós não vamos enfrentar dificuldades ou oposições dos inimigos, às vezes dentro da igreja, assim como fora da igreja, assim como do próprio Satanás. Mas nós temos o poder do Espírito de Deus para prosseguir. Agora, a PEC, em toda a sua história, desde o começo, sempre se preocupou em não só dar uma orientação para o professor, o pai, a mãe, qualquer pessoa que vai evangelizar, falar de Deus para as crianças, mas se preocupou também em prover literatura adequada. E aí nós temos, vocês têm visitado a nossa livraria aí, e graças a Deus vocês estão indo bem abastecidos de material. Agora, eu gostaria de dar destaque a algumas coisas alguns livros e materiais que vocês poderão utilizar. Por exemplo, o livro Orane. Não sei quantos de vocês já utilizaram esse livro. Você pode ler para a criança antes de dormir, pode ler no culto doméstico, lendo por capítulo todo dia. E o Orane era um menino deficiente, com deficiência visual. Nós temos também o Sebit, temos também a Genovieva, e por último, nós lançamos também o Araci, que é uma indígena. Então, nós temos literatura, essa literatura, tanto você pode ler para a criança, como pode presentear para a criança que já sabe ler, para que ela possa se deleitar com essas leituras e ver como Deus transformou a vida dessas pessoas. Isso vai servir também de inspiração para elas, porque as mesmas coisas que eles enfrentaram, as crianças também hoje estão enfrentando. É só que hoje é uma palavra um pouco mais diferente, né? Mais chique, é bullying agora, né? Mas tudo isso a gente enfrentou, e as crianças precisam ser orientadas, capacitadas para enfrentar uma nova situação. Então, a PEC tem se preocupado em prover cada vez mais. Cada ano nós editamos um novo kit para a EBF. Nós temos lições em cartazes grandes para você realizar uma campanha evangelística para crianças. Jesus é minha maior alegria, e nós cantamos ainda há pouco, Jesus é muito mais que um super-herói. Nós temos essas lições aí, que você pode, é material, é ferramenta na sua mão para você alcançar essas crianças, que não apenas esperam, elas precisam de você. A outra coisa que nós precisamos ver, vamos recapitular o que a gente já viu até aqui. Nós fizemos uma pequena divisão, não é? Um grupo de crianças que esperam e que precisam de você. Vimos também quais são as dúvidas que pairam no coração de muitas pessoas sobre o trabalho com crianças, ou a situação intelectual, moral, espiritual dessas crianças que estão com deficiência. O Evangelho é para todos.
Vimos também os desafios que nós temos que enfrentar. Vencer os tabus, tratar a criança com simpatia e transmitir o Evangelho com sabedoria. Vamos ver agora qual é a direção que nós temos que tomar com respeito às crianças que esperam por você. Primeiro, nós temos que ter, cada um, uma preparação qualificada. A PEC, durante esses 76 anos, a preocupação da PEC, da Aliança Pró-Evangelização das Crianças, é capacitar o obreiro, o pastor de crianças, para que ele tenha a melhor condição de transmitir de maneira simples, mas a verdade profunda da palavra de Deus. E temos muitos treinamentos, muitos cursos. Hoje a PEC está espalhada em quase todo o Brasil. Na região norte nós temos apenas o estado do Tocantins, que não temos um obreiro de tempo integral. E os irmãos podem orar por isso, que Deus levante trabalhadores para a sua seara. O estado também de Roraima, não temos um obreiro de tempo integral. Alagoas também não temos, Sergipe também não temos. Então nós precisamos. E os irmãos podem nos apoiar, dobrando seus joelhos e clamando que Deus mande obreiros para a sua seara. Mas mesmo nas outras cidades e estados onde já há obreiros, mas ainda é pouco, apenas um obreiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, um estado com a segunda população maior do país, temos apenas um casal. E ano passado foi aberto um outro trabalho lá, um outro campo, que é a irmã Kelt, só o pastor Joelcio, a Renata e agora a Kelt. E aqui em São Paulo, muitas grandes cidades gostaríamos de abrir, está faltando obreiros. Então a PEC em todo o Brasil, ela oferece todos os treinamentos, desde o mais simples, desde uma aula que você vai lá uma vez por semana, ver como o professor dá uma lição modelo, versículo modelo, um cântico modelo. Com aquele modelo você pode voltar para sua casa, transmitir para as crianças da sua vizinhança, reunir, faz um clube de boas novas, ou numa escola pública você pode fazer a mesma coisa. Você pode também fazer o curso introdutivo. Na revista que você recebeu, lá no verso tem o endereço da PEC em todo o Brasil. Você pode contactar com um dos nossos missionários para irem na sua cidade e dar um treinamento de um final de semana, um treinamento de 10 horas. Talvez, se você nunca teve uma equipe da PEC lá, pense agora, de agora em diante, e faça contato com esses obreiros, que poderão lhe ajudar no treinamento, capacitando, levando literatura para que as crianças da sua cidade, da sua região, conheçam a Jesus. Então, além do curso introdutivo, nós temos agora o curso de capacitação, para preparação para o ministério com crianças. E temos também o ESEC, ensinando com êxito as crianças. Uma fase, você evangeliza a criança. A segunda fase, você aprende como dar crescimento para a criança. E nós temos o curso de 1 ano da PEC, que é o curso para evangelizar e discipular crianças. 2 vezes na semana, você vai ser aprimorado, preparado, capacitado para levar o evangelho às crianças. E nós temos o curso para a formação de obreiros. Se você é um pastor, já tem um curso teológico de seminário, uma educadora cristã, uma missionária, nós desafiamos a você para vir fazer o curso de liderança da PEC. Todo ano a PEC realiza de janeiro até março, são 12 semanas de tempo integral,
E uma das coisas que a gente não pode colocar como obstáculo é a questão do dinheiro. Lembra que o pastor Jader Borges falou ontem à noite que para a obra de Deus não falta recurso, Deus sempre supre. Então, nós queremos desafiar os irmãos a participar também desse curso. Se você já tem um curso teológico, venha fazer, então, o curso de liderança da PEC. Vale a pena. Então, a preparação qualificada. Nós não podemos dar para a criança um alimento de qualquer maneira. Eu duvido que qualquer dona de casa prepare o alimento e sirva para, assim, de qualquer maneira, né? Sem ter o cuidado de lavar, de separar o que é bom, o que não é, e de colocar tantas horas para ferver, e temperar, e tudo, fazer bonitinho, para quando chegar na hora da refeição, mas que alimento delicioso, todos vão gostar. Isso a gente faz com o nosso alimento. Agora, com a palavra de Deus, a gente muitas vezes faz, infelizmente, aquele exemplo que o pastor Jader Borges deu ontem, a pessoa, poucos minutos, está folheando, o que é que eu vou falar para a criança agora? Isso não é preparação, isso é desleixo, e é lixo. A gente não pode dar lixo para as nossas crianças. Então, a preparação qualificada, com excelência. Olha, gente, quando um bebê, um filho nosso está doente fisicamente, a gente se esforça, tira até o dinheiro que não tem para dar saúde física para ele. Mas espiritualmente a gente tem jogado as crianças para os lobos. Preparação qualificada. E cada um de nós que já recebeu essa preparação, temos que nos aprimorar cada vez mais. O próprio apóstolo Paulo ele disse, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Esse deve ser o nosso lema também, cada vez mais nos aprimorando, nos atualizando. Muitas pessoas acham que a PEC usa material ultrapassado. Não é isso não. A PEC todo o tempo está se atualizando. Se você fizer o curso de liderança, ou mesmo o CEDIC, você vai ver a diferença que há no ensino, na sua maneira de pensar, na sua maneira de estudar a palavra de Deus e de preparar para a criança. Isso é excelência. A PEC não é ultrapassada. Agora acontece que a PEC está há 76 anos no Brasil. Este ano nós completamos 80 anos no mundo. E tem que lembrar o seguinte, as crianças que estão chegando agora, elas nunca ouviram o cântico sei que Jesus é meu Salvador. Nunca ouviram, mas vão aprender se você ensinar. Agora, se você ensinar sobre dancinha, elas nunca vão aprender um cântico que contenha doutrina, que contenha fundamento, que contenha mensagem da salvação. Preparação qualificada, com excelência. É isso a direção que você tem que tomar. Próximo passo é um procedimento adequado. Para uma criança de 6 meses, você não dá um bife. Não dá. Não é próprio. Tem que ser de acordo com a idade. E não só de acordo com a idade, mas como a gente está falando de crianças de todo tipo, crianças que têm problema de audição, de visão, crianças autistas, com todo tipo de com deficiências, nós temos que procurar a melhor maneira. Nós temos um missionário, um colega missionário, o pastor Edilson Menezes, que você já falou em vários simpósios e também aqui, nos congressos nacionais, e ano passado, 2 anos, 2015, 2016, e tinha um curso justamente para capacitar os irmãos sobre essa área de crianças com deficiência. Era o último sábado de cada mês lá na nossa sede. Ele também pode ir na sua cidade dar uma orientação.
Basta você entrar em contato, tá bom? Então, o procedimento tem que ser adequado. Não é de qualquer maneira, nós temos que procurar a melhor orientação para dar esse treinamento, aliás, ter esse procedimento adequado, para que as crianças possam ouvir, aprender e a temer o Senhor, guardar a lei do Senhor e temer durante todos os dias da sua vida. É como disse também o profeta Isaías. O Senhor falou através do profeta: olha, é um pouco aqui, um pouco ali. É gradativamente, conforme a idade, conforme a necessidade. Então, nós temos que ter um procedimento adequado. Não pode falar de uma maneira geral, colocar tudo só num saco e faz esse trabalho com as crianças. É assim, não. Temos que ter a maneira adequada. Agora, todas as crianças têm condição de raciocinar e elas têm vontade. Se elas têm condição de raciocinar, e mesmo as crianças que têm problemas, atrofias físicas de qualquer espécie, elas têm uma vontade. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. A criança também é assim. Então ela precisa também da mensagem da salvação. Agora, além de ter uma preparação qualificada, além de ter o procedimento adequado, e agora nós temos um prosseguimento esperado. Qual é o prosseguimento esperado? Irmãos, no ministério que a gente tem desenvolvido durante longos anos, muitas vezes a gente encontra pessoas assim, que passaram pelo treinamento da PEC, desenvolveram o trabalho com crianças durante muitos anos. A gente encontrou, que bom, abraça, beijo, como vai as novidades e tal, e o que você está fazendo? E as crianças: pastor, agora eu estou cuidando dos novos convertidos. Não, agora eu estou cuidando olha, o pastor me colocou para cuidar das senhoras. Pronto. As crianças, mais uma vez, ficaram na mão. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar, prosseguir. Então, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 16, ele diz o seguinte: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, e não me envergonho do Evangelho. Só que você já tem 3 pontos naturais para pregar um sermão com respeito à evangelização das crianças. Eu sou devedor para com as crianças. Versículo 15, olha, sim, estou pronto. E o versículo 16, não me envergonho. Na verdade, eu sei que alguns varões acham que trabalhar com criança é trabalho para a mulher, mas não é. É trabalho para os homens. E talvez até alguns poderiam ficar envergonhados dessa situação, mas não tem de que se envergonhar. É isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é uma vergonha falar da verdade de Deus para as crianças, ficar com elas, identificar-se. E as crianças estão precisando de referência masculina nos departamentos infantil. Então, prosseguir. E ainda o apóstolo Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Ele disse o seguinte: se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho.
Então nós temos que prosseguir na evangelização das crianças. Se daqui com mais 3 anos você abandonar o departamento infantil, a evangelização das crianças, o que é que vai acontecer com elas? Lembra o que aconteceu depois de Josué? Se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos a Israel. Por quê? Porque houve uma interrupção na transmissão, naquela ordem que o Senhor tinha dito: reúna o povo, o homem, a mulher e as crianças. Então tem que ter o prosseguimento que Deus espera que você prossiga. Como é que nós vamos prosseguir? De 3 maneiras. Primeira maneira, nós encontramos lá em Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Vamos falar todos juntos esse versículo? Hebreus 12, 1. Ele diz: portanto, onde está a memorização dos versículos bíblicos? Vamos lá. Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor colocou o ministério da evangelização das crianças nas suas mãos. Então prossiga com perseverança. É isso que Ele espera. Não abandone. Pode ser que todos abandonem, mas mantenha-se você no timão lá, segurando a direção e vá em frente. Prossiga com persistência. Prossiga também 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2:3. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, suportar com paciência, prosseguir com paciência. E a paciência, sabe quando é que a gente tem a nossa paciência desenvolvida? Nas tribulações, nas aflições, nos problemas. São nesses momentos que nos encontramos envolto de problemas, de dificuldades, no meio da fornalha. É lá que Deus vai desenvolver a nossa paciência. E Ele espera que nós prossigamos sendo pacientes. Prossiga com paciência. A outra maneira ainda está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo estava lá na prisão, escreveu essa carta para Timóteo: olha, você vem antes do inverno, traz a minha capa, meus livros, pergaminhos. E foi escrevendo: faz isso e aquilo, prossegue, ser paciente como bom soldado de Cristo, não te envergonhe. E ele disse: agora me está reservada a coroa. É o galardão, a coroa da justiça. Não podemos abandonar, temos que prosseguir, avante. Ele espera isso de nós. Paulo tinha a perspectiva de que o trabalho dele não foi em vão. A evangelização das crianças não é em vão. Seu trabalho não é em vão. Que você sofre não é em vão.
As dificuldades que enfrenta não serão em vão, porque no céu está guardando a coroa. Paulo disse: agora me está reservada a coroa da justiça. Deus quer que toda criança seja reconectada, religada e tenha novamente a vida espiritual. Não importa a sua condição social, não importa a sua condição física ou intelectual. O plano de Deus para a criança é que ela viva para Ele, que ela viva por Ele e viva com Ele. Vamos ver o vídeo outra vez. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana: 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano: 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube: Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista: Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo: maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração.
You're losing us. Нам поможете? You're losing us. Ви нам допоможете? Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. No nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo o fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da igreja mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. As crianças estão esperando. Elas não apenas estão esperando, elas precisam de mim e de você.